Débora, hora de entrevista importante aqui no 360. Nós vamos receber o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é o relator da PEC da blindagem no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela disponibilidade de estar inclusive em nosso estúdio aí em Brasília. Começo perguntando ao senhor, o senhor já deixou claro que vai fazer um parecer pela rejeição da PEC da blindagem. Quais devem ser os seus principais argumentos para convencer os seus colegas a rejeitarem essa proposta que foi aprovada de forma tão rápida e com votos suficientes na Câmara dos Deputados? Boa tarde. A gente vai fazer um enfrentamento da questão de maneira técnica. Então, de cara, apontar o problema de constitucionalidade na PEC que foi aprovada. Na nossa visão, ela rompe padrões que seriam aceitáveis. Então, a gente vai dar parecer contrário pela inconstitucionalidade, mas também pelo mérito. No mérito é muito mais simples para o cidadão comum compreender. Ela é uma PEC destinada claramente, unicamente, a defender bandido. Não existe nenhuma outra consequência dessa PEC. É uma PEC que privilegia de tal forma uma casta que poderia prosseguir no cometimento de qualquer tipo de crime indefinidamente sem que fosse processado, salvo com autorização dos seus colegas. Isso é inaceitável e a maior parte dos senadores já se posicionou nesse sentido. Gostaria de conversar com o senhor, senador, se o senhor acha que o nome PEC da blindagem está correto chamar de blindagem, porque os seus colegas lá da Câmara, eles reclamam, muitos deles reclamam desse nome. O que traduz melhor o conteúdo é blindagem, porque é isso que você quer. A lógica da PEC aprovada é que os parlamentares federais, os parlamentares estaduais, distritais e presidentes nacionais de partidos políticos teriam direito a uma ampla imunidade para quaisquer tipos de crime. Então, o parlamentar cometeu um homicídio, um feminicídio, estupro, tráfico, organização criminosa, não interessa. Ele só vai ser processado se os seus pares, seus colegas permitirem. E a gente tem que lembrar que entre 88 e 2001 a gente teve uma regra parecida, mais branda que essa, mas parecida. E naquele período você teve centenas de pedidos de investigação por crimes gravíssimos e as casas legislativas não davam autorização. Isso fomentava a impunidade, porque esse parlamentar que cometeu crime, pelo fruto do crime, ele favorece a sua reeleição, ele passa a ter acesso a muito dinheiro, dinheiro sujo, e ele vai usar isso na sua campanha. Então, é um mal que em 2001 o Congresso conseguiu afastar e que agora se tenta ressuscitar, mas sem nenhuma condição política, nem no parlamento, nem na sociedade. Vamos trazer aqui, senador, o Pedro Venceslau e a Larissa Rodrigues para também participarem dessa entrevista. Pedro Venceslau, o senador Alessandro Vieira, relator da PEC da blindagem no Senado, na CCJ, te escuta. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Senador, existe espaço para uma versão light da PEC da blindagem? Porque a que veio da Câmara pode sofrer modificações, por exemplo, em algum outro momento, tirando algumas questões mais polêmicas, mas mantendo outras. Ou não? Ou, na sua leitura, essa decisão do Senado deve ser definitiva e enterrar de uma vez por todas essa proposta? Na nossa visão, essa PEC é absolutamente imprestável. Não há nada nela que permita um aproveitamento ou que faça sentido para a sociedade. Porque, como eu disse, é uma PEC destinada a proteger quem comete crime. Então, eu ouvi recentemente algumas palavras no sentido de alguma versão que protegesse os parlamentares contra processos por determinadas modalidades de crime mais leves, mas não faz nenhum sentido. A regra que deve ser apresentada é a mesma que é para qualquer cidadão. Nós, parlamentares, já temos um grau de imunidade previsto na Constituição. Está lá no artigo 54, para palavras, votos, opiniões, você tem hoje imunidade. O que você não vai ter é o direito de cometer crime na tribuna. Ameaçar alguém, ofender alguém, isso aí não faz sentido nenhum, nunca pôde e nem deve poder. Gostaria de chamar a Larissa Rodrigues agora. Lari, sua pergunta. Tudo bem, senador? Eu vou fazer duas perguntas em uma para aproveitar meu tempo aqui. Primeiro, senador, eu gostaria de entender, o senhor fala, para nós essa PEC não é aproveitável. Esse nós seria o seu partido, seria uma certa bancada ali do Senado Federal, ou é para o senhor um consenso dentro do Senado como um todo de que não há por que seguir com esse texto? E numa segunda pergunta, a gente sentiu muito uma mudança vinda da maneira como recebeu o Senado, da maneira como lidou a Câmara dos Deputados com esse texto.
Na opinião do senhor, a Câmara dos Deputados errou ao levar isso adiante? Foi ingênua, não esperava essa pressão popular? O que aconteceu ali na Câmara dos Deputados e o quanto foi a pressão popular de fato que mudou esse sentimento dentro do Senado Federal? Quando eu digo que nós do Senado temos uma convicção da imprestabilidade da PEC, é porque várias bancadas já fecharam questão. A primeira delas foi a do MDB, com 11 senadores, que é o meu partido. Ainda na semana passada nós fechamos questão e fizemos a nota pública apontando que votaríamos contrários ao texto. E outras bancadas fizeram isso em seguida, vários líderes relevantes têm feito manifestações e hoje nós já temos 51 senadores que publicamente se manifestaram pela rejeição da PEC. Então, por isso eu uso a expressão do coletivo. Com relação à diferença de postura entre Senado e Câmara dos Deputados, a expressão que eu tenho usado, ela é dura, mas ela é verdadeira. Tem dois tipos de parlamentar que votam favoravelmente a esse tipo de proposta. Aqueles que querem defender bandido e aqueles que não sabem o que estão votando. Não saber o que você vota numa emenda à Constituição é uma profunda irresponsabilidade, mas infelizmente acontece, vocês sabem, vocês acompanham o parlamento. Talvez por isso você tenha tanta gente fazendo videozinho de retratação com relação ao voto que deu. Mas aquele grupo que sabe o que está fazendo e que trabalhou num texto que protege amplamente criminosos, esse é o grupo que tem que ser derrotado e que a gente tem expectativa de derrotar aqui no Senado da República com uma ampla maioria de votos. Senador, dá tempo de a gente fazer mais uma rodada aqui de perguntas. Queria pegar um ponto específico desta discussão, que é a questão relacionada a presidentes de partido. Alguns deles já têm mandato parlamentar, então, de alguma forma, já seriam contemplados naquelas previsões da Constituição, como o senhor apontou, imunidade por opinião. Nenhum parlamentar deve ser processado pela opinião política que tem sobre determinado assunto e no exercício do seu mandato parlamentar. Agora, há uma série de outros presidentes de partidos que não têm mandato parlamentar e que seriam contemplados pela PEC. Na sua avaliação, por que isso entrou em discussão? E na sua avaliação, deveria haver algum tipo de regra específica para dirigentes partidários ou pelo menos para os presidentes de partidos? Na minha visão, medo de cadeia, medo de processo. Presidentes de partido hoje movimentam somas bilionárias e o que deveríamos ter na legislação é o extremo oposto. Eles devem ser mais fiscalizados, mais responsabilizados caso cometam crimes. Nós, infelizmente, estamos acompanhando notícias reiteradas envolvendo presidentes de partido em investigações por crimes graves. Essa é a razão por trás dessa inclusão de última hora dos presidentes de partido. Porque até a narrativa de que se está resgatando um texto da Constituição de 88, ela não fica em pé justamente porque você vê a tentativa de inclusão dos presidentes partidários. É lamentável que você tente esse tipo de estratégia e depois tente cobrir isso com narrativas, mas não há como justificar. Não há como você olhar na cara do seu eleitor, da sua base, do cidadão brasileiro e dizer que você quer criar uma casta política imune a investigações, independentemente daquilo que eles cometem. Acho que esse receio que esse grupo bem articulado tem de uma punição dura da justiça criminal fez com que esse processo fosse acelerado e levou de embalo muita gente que não conseguiu fazer cálculo político ou não sabia, literalmente, não sabia o que estava votando. Senador, o senhor já chegou a conversar sobre esse assunto com o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre? Não conversei com o Davi sobre o tema. Mas sabe como ele se posiciona? Conversou com outros colegas ou o senhor não conversou com ninguém ainda? Não, conversamos com muitos colegas, eu diria que com a maioria dos colegas no Senado. O presidente Davi Alcolumbre fez um posicionamento público na semana passada ao receber a PEC, no sentido de que a tramitação seria a tramitação regular e que o presidente da CCJ teria liberdade para a escolha do relator. O presidente da CCJ, que é o senador Otto Alencar da Bahia, já tinha pronunciado sua posição frontalmente contrária à PEC, o que eu também tinha feito ainda na tramitação. Então é muito natural a compreensão de que o presidente Davi Alcolumbre não tem apego para uma eventual aprovação. Pedro Venceslau. Senador, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o motivo da PEC da blindagem ter sido aprovada e ter tanto apoio na Câmara dos Deputados, mas sofrer tanta resistência no Senado. Nós temos uma diferença de perfil nos parlamentares, né? O parlamentar do Senado, que é um eleito majoritário, ele dialoga com a sociedade como um todo. E o seu foco normalmente está mais voltado para entregas concretas, para as grandes questões. Então, por isso você vê a preocupação do Senado com reforma tributária, esse tipo de coisa.
Já o parlamentar proporcional na Câmara dos Deputados, ele se liga muitas vezes a nichos. E se ligando a nichos, ele tem essa conclusão que não é eticamente aceitável, não é boa para a sociedade, mas que eleitoralmente faz sentido, que é de fidelizar um nicho específico. E aí, para aquele nicho, ele faz uma narrativa, ele faz um discurso, ele busca votos ali. Eu acho que isso se juntou a uma manipulação conduzida por aqueles parlamentares que têm processos ou que têm parceiros de atividade que estão processados. Nós temos, no momento em andamento, um volume muito significativo de investigações e processos criminais que envolvem parlamentares, por conta do orçamento secreto e por conta do abuso em uma série de atividades e de emendas, né? Então, acho que tem aí um caldo que se misturou e que levou a essa aprovação. Depois que você tem a ficha caindo, como se diz popularmente, você tem uma manada voltando atrás e pedindo desculpas, e esses que são articulados e sabiam o que estavam fazendo, recuando para não aumentar o seu desgaste e certamente para esperar uma outra oportunidade ou uma outra forma de buscar a impunidade. Essa turma busca sempre impunidade. Lari. Senador, mais uma vez, duas questões. Vamos lá. Primeiro, o Pedro perguntou mais cedo se teria uma expectativa de uma PEC light, digamos assim. A gente teve aí o Ciro Nogueira, presidente do PP, dizendo que poderia, inclusive, apresentar um novo texto. Isso andou? Como que está essa negociação exclusiva desse texto? E segundo, os assuntos acabam se casando, a PEC da blindagem com o PL da anistia. O sentimento do senhor no Senado Federal é de que, se caso passe o PL da dosimetria, como vem sendo chamado agora pelo relator, teria também resistências dentro do Senado, como a PEC da blindagem? O senador Ciro não apresentou nenhuma proposta de emenda até o momento. Ele falou sobre isso numa rede social. A sugestão que ele ventilou na rede social, ela não tem sustentação técnica. Seria uma reserva de imunidade para crimes contra a honra ou crimes mais leves ou coisa parecida. Não faz o menor sentido. Para ser parlamentar, você não precisa cometer crime. Você pode manifestar seus votos e se posicionar de uma forma muito dura. Eu faço isso cotidianamente, já pedi impeachment de ministro, já votei contra a indicação de ministro, pedi CPI da toga e nunca tive problemas com o judiciário sob o ponto de vista de processo ou de investigações. Quem tem problemas seguramente é quem comete crimes, ou em regra é isso. Com relação à sua segunda pergunta, a gente vai ter que fazer uma análise mais clara dos fatos. Não há ligação entre as duas pautas real. A anistia é uma coisa, a PEC da blindagem é outra. Então, essa tentativa de juntar as coisas é para aumentar o tumulto, aumentar a cortina de fumaça e tentar passar uma boiada. Não deu certo no Senado. Os fatos e as situações são bem separadas. Se a Câmara dos Deputados avançar em algum texto, eu tenho grandes dúvidas que eles avancem em algum texto, pelo menos agora, esse texto será certamente apreciado pelo Senado. Eu tenho a particular convicção de que é sim importante revisar o montante de penas aplicadas a diversos condenados e algumas condenações específicas. Mas isso tem que seguir um roteiro técnico, através de uma revisão dos tipos penais, que vai ter uma incidência lá na frente, sem, na minha visão, nenhum tipo de anistia para ninguém, porque fatos criminosos ocorreram e eles foram notórios, todo mundo viu aqui na esplanada. Nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, relator da PEC da blindagem no Senado. Senador, muito obrigada pela disposição de conversar conosco e também vir aqui aos estúdios da CNN em Brasília. A gente deseja um bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa semana. Muito obrigado ao senador Alessandro Vieira, assim como ao Pedro Venceslau e à Larissa Rodrigues, que nos acompanharam nessa entrevista.